Vou ler agora o livro Água da Vida, do autor John Bunyan. Número 1. Um trono é o fundamento da majestade e da grandeza. O que é inferior não pode ascender ou assumir um trono. Ora, uma vez que o rio de água da vida procede do trono, deduz-se que na graça e na misericórdia há grande majestade. Pois a graça é concedida através da voz que vem do trono. E, de fato, não há nada no céu ou na terra que possa causar tanto espanto e reverência no coração quanto a graça de Deus. É o que faz o homem temer, tremer e se curvar, se prostrar e se quebrar em pedaços. Nada evoca essa majestade e grandeza imponente dentro e sobre os corações dos filhos dos homens como a graça de Deus. De modo que, quando ele diz que esse rio de graça procede do trono de Deus, é para nos mostrar que majestade e grandeza há na graça. O amor de Cristo nos constrange. Quando Moisés subiu ao monte pela primeira vez para receber a lei, ele teve muito medo e tremeu. Por quê? Por causa do fogo e da fumaça, densas trevas e trovões. Quando ele subiu pela segunda vez para lá, imediatamente, curvando-se para a terra, o adorou. Por quê? Porque foi antes proclamada essa verdade. O Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Não há nada que domina o coração como a graça que o induz à obediência sincera e não fingida. Segundo o texto, examina-me, Senhor, disse Davi, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Portanto, ele diz novamente: Ó Senhor nosso Deus, quão excelente é a tua benignidade em toda a terra. Tal bondade amorosa é maravilhosa, pois tem essa majestade e essa glória excelente, ordenando o coração e subjugando o pecado. Portanto, a graça lhe deu o título de soberania, ou de quem reina. O trono é chamado o trono da graça, aquele sobre o qual está assentado e reina, bem como aquele de onde procede. A graça reina pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Número 2. Assim como um trono é fundamentado de majestade e grandeza e pode causar espanto e admiração, também é o fundamento da autoridade e do poder legislativo, e também causará espanto e admiração. Isso é confirmado pelo que foi dito, mas agora reina a graça. Portanto, espera-se que aqueles que ouvem a palavra da graça de Deus submetam-se a ela e não assumam o perigo de rejeitá-la. Aquele que não crê
será condenado. É uma palavra de poder, de lei e de autoridade. E quem a despreza encontrará essa condenação. A graça procede do trono de Deus e do Cordeiro. Portanto, pecador, aqui impõe-se uma necessidade sobre você. Um dos dois deve ser o seu destino. Ou você aceita a graça de Deus e se satisfaz em ser salvo livremente por ela, apesar de toda sua falta de mérito e indignidade, ou então você deve ser condenado por sua rebelião e por rejeitar essa graça. Portanto, considere consigo mesmo e pense o que é o melhor a ser feito. Não é melhor que você se submeta à graça e à misericórdia de Deus e que aceite tal graça reinar por você, em você e sobre você, do que correr o risco da condenação eterna, porque não foi salvo pela graça? Considere isso, pois a graça tem agora autoridade. Ela reina e procede do trono. Ora, é perigoso se opor, rejeitar, desprezar ou repudiar quem está em posição de autoridade. É melhor falar contra 20 pessoas do que contra uma que foi revestida de autoridade. Se o furor do rei são uns mensageiros de morte, se a ira do rei é como o rugido de um leão, o que dizer da ira de Deus? O que pode provocar o desprezo da graça, a recusa do perdão, não querer ser salvo da culpa e do castigo devido às traições e à negação do caminho do rei, já que esse também é o melhor caminho? O quanto isso pode inflamar a ira? Aceitar a graça, especialmente quando é a livre graça, reinante, procedente do trono, não é realmente doce ao coração? Seu favor é como o orvalho sobre a erva. E isso, portanto, exige pensamentos mais sérios e ponderados. Você está em apuros. Fugirá diante de Moisés ou, com Davi, cairá nas mãos do Senhor. Você irá ao inferno pelo pecado ou para a vida pela graça. Um dos dois, como foi dito antes, poderá ser seu destino, pois a graça é um rei, está no trono e não admitirá outro caminho para a glória. Nela e por ela você deve permanecer, se tem alguma esperança, ou pode regozijar-se na esperança da glória de Deus. Número 3. Assim como o trono é o fundamento da majestade, também é o fundamento mais elevado da autoridade. Não há ninguém acima do trono. Não há apelo diante do trono. Existem tribunais inferiores de magistratura. Existem subgovernadores. Talvez, às vezes, podem errar. Portanto, em alguns casos, um recurso pode ser legal ou permitido para tais tribunais, mas diante do trono ninguém pode apelar. Agora a graça está sobre o trono, reina sobre o trono, procede do trono. Um homem pode apelar a partir da lei para o trono, de Moisés para Cristo, daquele que falou da terra para aquele que fala do céu. Mas do céu para a terra, de Cristo para Moisés, ninguém pode apelar. O próprio Moisés o proibiu. Pois,
disse: na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre seus irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Veja que esse novo profeta julga no tribunal mais alto. Ele é o mestre da graça, o trono pelo qual a graça reina. E até mesmo Moisés admite que de si mesmo um apelo pode ser feito a esse profeta. Sim, ele permite que os homens fujam dele mesmo para este profeta em busca de refúgio. Mas não deve haver apelo diante dele. Você deve ouvi-lo ou morrer. Como escaparemos se nos desviamos daquele que dos céus nos adverte? Portanto, isso devemos devidamente ponderar e profundamente considerar. Não é um santo, nem um ministro, nem um profeta, nem um anjo que fala, pois todos são apenas servos e, portanto, inferiores. Não, é uma voz que vem do trono, da mais alta autoridade, é o Senhor do céu. Essa graça procede do trono e os homens devem permanecer e depender pelo que vier de lá. Aquele que não vem ao trono para beber morrerá de sede. Aquele que recusar essa água agora não terá nada a que se apegar, quando aqui salvar a sua alma no futuro. Quando quiser, perdão. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Os apóstatas, portanto, a partir daí encontrarão dores lancinantes e brasas ardentes, pois se afastaram deste trono e da graça que procede dele. De nada adianta quaisquer súplicas que fizerem. Eles caíram de graça. E o que pode ajudá-los? Cristo tornou-se inútil para aqueles, quem quer que seja, isto é, que procura ser justificado pela lei. Eles caíram da graça. Número 4. O trono é o fundamento da glória. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E se o trono do juízo é o fundamento da glória, muito mais o trono da graça. Nós ousamos dizer que o trono da graça é o trono da glória de Deus, assim como o trono do julgamento será o trono da glória de Cristo, e que a graça procede de seu trono, para que ambos tenham glória na forma de misericórdia. Letra A. Para que tenha glória. Portanto, ele designou que a graça seja eficaz e para a salvação de alguns, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele designou não a glória das obras do homem, mas a glória de sua própria graça. E, portanto, colocou as obras do homem, quanto à justificação diante de Deus, sob seus pés, e a conta como trapos de imundícia. Estabeleceu sua graça lá no alto, fez dela um rei, deu-lhe autoridade para reinar, deu-lhe um trono e chamado de o trono da graça.
de onde também flui para seu próprio louvor e glória, para a salvação efetiva daqueles que a recebem, e não a recebem em vão. Letra B. Como a graça é exaltada e levada a fluir do trono, para seu próprio louvor, para sua própria glória. Também é assim exaltada e flui como um rio, para que sejamos o louvor da glória daquele que o exaltou. Nós que a recebemos e nos submetemos ao trono de onde ela procede, temos assim sido feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, para que esse trono seja um trono de glória. Trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Aqueles que aceitam essa graça dão glória a Deus, a sua graça e a sua palavra. Glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Eles glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, que é o Evangelho ou as boas novas da graça de Deus. Eles, com Abraão, creem e dão glória a Deus. E com os gentios, glorifiquem a palavra do Senhor. Fazer pouco da graça e desprezar seu espírito, preferir nossas próprias obras em detrimento da graça, o que é isso, senão desprezar a Deus? Desprezá-lo enquanto está sentado no trono de sua glória? Afirmamos que é o mesmo que cuspir em seu rosto, mesmo quando ele ordena que você se curve diante dele, se sujeite a ele e glorifique a graça de sua glória, que procede de seu trono. Se os homens dos tempos antigos foram condenados porque não o glorificaram como Deus, não serão mais do que condenados, se é que isso é possível, aqueles que não o glorificaram por sua graça? Certamente, ninguém o glorifica por sua graça, a não ser aqueles que se aproximam e se submetem a ela. Faladores da graça são apenas zombadores e bajuladores de Deus. Aqueles que apenas falam muito da graça não se submetem a ela. São apenas como aqueles que elogiam aparentemente ou o lisonjeiam em seus próprios termos. Essa graça que Deus exaltou, pôs no trono, e assim fez dela um rei, e deu-lhe autoridade para reinar. Você vai e ouve, mas não sujeita nem sua alma e nem sua vida. O que é isso, senão lisonjear a Deus com os seus lábios, e do que mentir para Ele com a sua língua? O que é isso, senão considerá-lo menos sábio que você, enquanto ele busca glória por aquilo que você não glorifica, e mostra sua graça no mundo a partir do trono? Você balança a cabeça dizendo que é algo bom, mas realmente segue o que ele recebeu, o que dele recebeu, Tremam, ó pecadores, que desprezaram a riqueza de sua bondade. O dia está chegando quando vocês vão contemplar, se maravilhar e perecer, se a graça não prevalecer com vocês, gerando verdadeira satisfação em ser salvos por ela, para o louvor da glória e para a glória daquele que a pôs sobre o trono. Número 5. O trono é fundamento da sabedoria. Por isso, ele é chamado de o ancião de dias, que está neste trono,
o trono de Deus, infinito em sabedoria, cujas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos de sua cabeça como lã pura. Ao ser chamado de ancião de dias e ser descrito como tendo o cabelo semelhante ao de pura lã, sua sabedoria é apresentada a nós. Portanto, quando lemos que o trono procede um rio de graça, quando lemos que isso procede do trono de Deus, é o mesmo que dizer que o sábio Deus, que conhece perfeitamente todos os caminhos, considera, em sua sabedoria, que salvar os homens pela graça é o melhor e mais seguro caminho. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. E, novamente, o perdão é de acordo com as riquezas de sua graça, na qual ele abundou para conosco em toda sabedoria e prudência. Portanto, colocar a graça sobre o trono, deixá-la fluir do trono como um rio, é considerado, para o único Deus sábio, o melhor e mais seguro caminho que se adapta à condição de um homem pecador, causando a mais completa decepção do diabo, da morte e do inferno. A graça pode justificar livremente, quando quiser, quem quiser, do que quiser. A graça pode continuar a perdoar, favorecer e salvar das múltiplas quedas. A graça pode confortar, aliviar e ajudar aqueles que se machucaram. E a graça pode trazer os indignos à glória. A lei, os homens e os anjos não podem fazer isso. Essa obra só pode ser feita pelas riquezas de sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Portanto, visto que Deus colocou a graça do trono e ordenou que ela fluísse deste trono para o mundo, sim, visto que ele fez da graça um rei e concedeu somente a ela a autoridade e soberania de salvar almas, ele engrandeceu não apenas seu amor, mas também sua sabedoria e prudência diante dos filhos dos homens. Este, então, é seu grande feito, a obra-prima de todas as suas criações espirituais. Portanto, como foi sugerido antes, ele procedeu em nossa direção em toda sabedoria e prudência. Então, aquele que vem e bebe desta água, glorifica e louva a Deus por sua sabedoria. Tal pessoa diz que Deus somente é sábio. Inclinando sua cabeça, fala novamente: ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Mas aquele que despreza essa graça, confronta a mais elevada sabedoria, até a sabedoria que está no trono. Ele disse a si mesmo: sou mais sábio do que Daniel, do que o juízo de Deus. Nós poderíamos ter descoberto um caminho mais seguro para o céu. E se fôssemos do conselho de Deus, teríamos dito isso a ele. Tão horrível blasfêmia procede naturalmente daquele que não se agrada do fato de que a graça reina no trono e flui dele para o mundo. Mas
Quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Aquele que repreende a Deus responderá por isso. As Escrituras dizem que essa doutrina era loucura para os gregos e os sábios, e pregá-la para eles era uma tolice. Quando a conclusão de todas as coisas vier, e quando esses sábios, por sua sabedoria, se enganarem, levando-os ao inferno, ficará evidente que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Jesus Cristo, porque humilhou-se no mundo, é pisado por alguns, mas ele é um trono glorioso para a casa de seu Pai, visto que sua humildade era a menor de todas. Agora ele é exaltado para ser o trono de Deus. Ele é constituído a fonte de onde a graça flui continuamente, como os rios, e desce até nós como uma corrente poderosa. Portanto, concluiremos esse ponto com consolo e advertência. Com consolo, por causa da segurança da qual eles usufruem quando de fato se submeteram à graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E que isso seja uma advertência àqueles que a desprezam. Preste atenção. Trata-se de uma afronta perigosa contra a sabedoria de Deus. Eis aqui a sabedoria de Deus, a sabedoria sobre o trono. Agradou a Deus para a glória de sua sabedoria fazer dessa forma, estabelecer a graça para reinar. Muitas vezes pensamos e às vezes dissemos: se Deus se agradar de alguma forma, certamente ficará satisfeito com o que Ele mesmo planejou. Aqui está o caminho do seu próprio desígnio, o fruto e efeito de sua própria sabedoria. Portanto, pecador, agrade a Deus naquilo que Ele mesmo encontrou prazer. Venha para as águas, mergulhe nelas e não tema se afogar. Deixe somente Deus levá-lo ao próprio paraíso, para que possa ver o trono dele. Número 6. O trono é o fundamento da fidelidade, o lugar do cumprimento de compromissos e promessas. Quando eu receber a congregação, diz Cristo, hei de julgar retamente, isto é, com fidelidade. Ele recebeu a igreja e foi constituído cabeça sobre todas as coisas. Por essa razão, ele está no trono. Sim, é o trono de onde procede toda essa graça, que como um rio flui e corre do céu para o mundo. Este rio, então, nada mais é do que o cumprimento de promessas, o fiel cumprimento das promessas. Conforme está escrito, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vo-lo enviarei. Ainda, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, etc. Ora, este rio é o Espírito e a graça de Deus, que foi prometido pelo Pai e pelo Filho, e agora vem correndo do trono de Deus e do Cordeiro.
Pois, exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. Contemplemos quão atento, cuidadoso e fiel é nosso Pai e o Cordeiro de Deus. Não é exaltação, nem glória, nem coroa, nem reino, nem trono que o fará negligenciar os pobres na terra. Sim, exatamente, porque ele é o exaltado e está no trono. Sim, por isso há este rio, com suas correntes douradas que procedem do trono para vir até nós. Ele será muito mais elevado do que nunca foram as torrentes do Jordão. É verdade que ele não está tão elevado agora como nos dias anteriores, por causa da maldição de Deus sobre o Anticristo, por cujos meios a terra do povo de Deus está cheia de sarças e espinhos. Assim, quando a maré está mais baixa, ela está mais próxima da subida, e este rio subirá, e em pouco tempo não será mais tão baixo quanto na altura dos tornozelos. Será até os joelhos, até os lombos, e será um rio largo para se nadar. Conforme diz o versículo, pois, o Senhor ali nos será grandioso, fará as vezes de rios e correntes largas. Nunca mais haverá qualquer maldição. Na igreja estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Estas palavras são fiéis e verdadeiras, e em fidelidade desde o trono de Deus e do Cordeiro serão cumpridas à igreja. A fidelidade naquele que governa é o que faz Sião se alegrar, porque assim as promessas produzem leite e mel. Portanto, o Deus fiel que guarda a aliança realiza à sua igreja o que ele disse que faria. Ou seja, nossos rios correrão e nossos riachos produzirão leite e mel. Que isso ensine todo o povo de Deus a ansiar, buscar e esperar por boas novas do trono. Eu penso neste trono, do qual o bem vem como um rio. Quem não estaria sujeito a isso? Quem não adoraria diante dele? Número 7. Um trono é o fundamento da justiça. Justiça e direito são o fundamento do seu trono. E é também da justiça que este rio de graça flui para nós. Justiça para Cristo e justiça para aqueles que nele se encontram. Deus declara que pode justificar com justiça e perdoar com justiça. Ora, se ele pode justificar e perdoar com justiça, então ele pode conceder graça e fazer com que ela continue fluindo até nós como um rio. O rio que jorrava da rocha no deserto corria até o povo, por isso vagavam por ele. Eles beberam da rocha que os seguiu. A rocha não foi removida do seu lugar, mas a torrente os seguiu para onde foram. Fendeu a rocha, e dela brotaram águas que correram, qual torrente, pelo deserto. Esta rocha, ele diz, era Cristo, isto é, de maneira figurada, e esse trono é realmente Cristo. Já a água que jorrou da rocha e os seguiu no deserto foi para mostrar como, quando Cristo se tornou um trono, a graça e a bondade devem nos seguir no deserto, enquanto aqui permanecermos.
Portanto, Davi, considerando isso, afirmou: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Agora, de onde isso deve vir? O texto diz que é do trono, o fundamento da justiça, pois, a partir daí, em razão do que ele encontrou em Cristo, em um caminho de retidão e justiça, ele deixa fluir rios de seus prazeres, cuja ordem é aquele grande e largo mar de misericórdia que flui em seu coração infinito, além do que podemos imaginar. Tudo foi pago para nós pela graça. Fomos comprados por um preço. Ele obteve-nos eterna redenção. Como somos feitos dele, e o céu feito nosso, assim também esse rio de graça foi obtido por ele para nós. Portanto, tudo vem a nós em um caminho de justiça e retidão. Por isso, diz-se que obtemos fé pela justiça de Deus, isto é, pela justiça de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Observe que aqui está a justiça de Deus e a justiça de Jesus, nosso Senhor. E temos nossa fé na justiça de Deus, por causa da justiça de Jesus, nosso Senhor. Isto é, Jesus respondeu com obras de justiça às exigências da justiça. Portanto, em um caminho de justiça, a graça reina e vem a nós como um rio. Por isso se diz que vem até nós a partir do trono. Novamente, diz-se que a graça reina pela justiça para a vida eterna. Através de que justiça? A justiça ou juízo de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por causa dele, como dissemos, somos perdoados. E por causa dele obtemos tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Todas as coisas vêm a nós, através ou descendo da corrente desse rio em um caminho de justiça. Número 8. Este trono é o fundamento da graça e misericórdia. Portanto, é chamado de propiciatório e trono da graça. Ele transforma tudo em graça, tudo em misericórdia, fazendo todas as coisas cooperarem para o bem. Diz-se que os filhos de Saul não foram enterrados depois que foram enforcados, até que a água caiu sobre eles do céu. É afirmado que nada é permitido chegar perto de nós, até que seja lavado naquela água que procede do trono da graça. Daí as aflições fluem da graça, as perseguições fluem da graça, pobreza, doença, sim, a própria morte agora se torna nossa pela graça de Deus por meio de Cristo. Ó graça, ó bem-aventurada Igreja de Deus! Todas as coisas que acontecem são, por amor de Cristo, transformadas em graça. Eles falam da pedra filosofal e, se alguém a possuísse, como ela transformaria todas as coisas em ouro. Ela pode transformar todas as coisas em graça? Pode fazer todas as coisas cooperarem para o bem? Não. Essa qualidade, virtude, excelência, como devemos chamá-la, nada tem nela, senão a graça que reina no trono dele, do rio que procede do trono de Deus. Isso transforma a majestade,
a autoridade suprema, a glória, a sabedoria, a fidelidade e a justiça, tudo em graça. Aqui está um trono, que Deus nos deixe vê-lo. João teve a honra de vê-lo, assim como os riachos que procediam dele. Ó doce visão! Ó visão arrebatadora do coração! Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. De fato, como foi sugerido antes, nos dias do reinado do Anticristo, não haverá essas visões desse trono, nem do rio que procede dele. Agora, ele retém a face do próprio trono e estendeu-lhe uma nuvem sobre si mesmo. Mas os benefícios preservadores e salvadores disso teremos, como também todos os santos, no dia mais nublado e escuro. E como podemos ver tão pouco, devemos crer mais, e crendo, dar glória a Deus. Devemos também trabalhar para um conhecimento mais claro das Escrituras sobre esse trono, pois a santa palavra de Deus é a lente pela qual podemos contemplar, com o rosto desvendado, a glória do Senhor. Sendo assim, pensamos, ainda não disse nada sobre o trono, que de fato não é outro senão a humanidade pura e glorificada do Filho de Deus. Ele é o Senhor Jesus, cuja graça vem da divina majestade, como habitando corporalmente nele. Portanto, prostremo-nos diante do trono e lancemo-nos nossas coroas aos seus pés e demo-no graças ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro para todo o sempre. Oh, como Jesus deve ser estimado! O trono do rei é um fundamento real. É afirmado sobre Salomão. Em nenhum reino se fez semelhante. Disso pode-se dizer que não há igual no céu e na terra. No estabelecimento desse trono, os anjos se reuniram ao redor dele, e os animais e os anciãos se reuniram para vê-lo. Quando esse trono foi colocado no céu, houve silêncio. Todo o exército celestial não teve tempo para falar. Eles ficaram maravilhados e surpreendidos com a visão. Quando este trono foi colocado no céu, que conversa houve? Era como a música da trombeta. Olhei e eis, diz João, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Esse trono foi Jesus Cristo exaltado, armado, isto é, elevado, não como na cruz para desprezo e escárnio de si mesmo, mas, como dissemos, para a admiração dos 4 seres, dos anciãos e de todos os anjos no céu. Conforme diz, eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, isto é, Deus. E isso sugere o descanso desejável dele para sempre. Pois sentar é descansar, e Cristo é seu descanso para sempre. Não era,
portanto, digno de ser visto? Sim, se João tivesse se esforçado para subir até lá, sobre mãos e joelhos dele, para ver o Senhor Jesus como um trono colocado no céu, e a glória de Deus repousando e permanecendo sobre ele, e dando por ele todas as coisas, não apenas sua palavra, mas todas as suas dispensações e providências, até o fim. Isto é o que há de mais bendito entre os demais, mesmo um rio puro de água da vida, claro como cristal. Quão ricamente ele teria sido recompensado por suas dores.